Olá, agradecemos a sua visita. Estamos batalhando para chegar aos 2.000 inscritos. Por favor, nos ajude. Inscreva-se. Para não perder histórias reais, lendas urbanas, crimes e curiosidades, contamos contigo. Por caridade, não deixe de deixar seu like. Anne Frank, Ecos da Esperança em Tempos de Escuridão. Era 12 de junho de 1929, em Frankfurt am Main, na Alemanha, quando nasceu Annelies Marie Frank, a segunda filha de Otto Frank e Edith Hollander Frank. A família judaica vivia confortavelmente em uma sociedade que, à época, ainda não pressentia os ventos sombrios que se aproximavam com a ascensão de Adolf Hitler. Anne era uma criança curiosa, inteligente e cheia de vida. Tinha uma irmã mais velha, Margot, nascida em 1926, que era calma e estudiosa, o oposto do espírito vivaz e impulsivo de Anne. Com o crescimento do antissemitismo impulsionado pela ascensão do Partido Nazista, Otto e Edith decidiram abandonar a Alemanha. Em 1933, a família mudou-se para Amsterdã, nos Países Baixos, buscando segurança e uma nova vida. Otto estabeleceu-se como empresário e conseguiu dirigir uma empresa que vendia pectina e especiarias. A vida parecia retomar um curso mais tranquilo. As meninas foram matriculadas em escolas holandesas, aprenderam o idioma local e, por um tempo, viveram uma infância quase normal. Mas o tempo era implacável. Em maio de 1940, os exércitos alemães invadiram os Países Baixos. As políticas antijudaicas não tardaram a chegar. Judeus foram gradualmente excluídos da vida pública, proibidos de frequentar certos lugares, obrigados a usar a estrela de Davi em suas roupas, demitidos de cargos públicos e privados. Anne e Margot passaram a frequentar uma escola exclusivamente judaica. Otto, sentindo a ameaça iminente, começou a fazer planos para esconder a família. Foi nesse contexto que, no seu aniversário de 13 anos, em 1942, Anne ganhou um diário encadernado em xadrez vermelho e branco. Mal sabia ela que aquele caderno se tornaria uma das obras literárias mais comoventes e importantes do século XX. Menos de um mês depois, em 5 de julho de 1942, Margot recebeu uma convocação da SS para se apresentar a um campo de trabalho forçado na Alemanha. A família Frank decidiu então se esconder. No dia seguinte, Anne, Margot, Otto e Edith desapareceram da vista do mundo. Refugiaram-se em um esconderijo montado atrás de uma estante de livros no prédio onde Otto Frank trabalhava, na Prinsengracht 263, em Amsterdã. Chamavam o local de anexo secreto. O anexo era apertado, escuro, abafado e silencioso. Em poucos metros quadrados, além dos Frank, viviam também a família Van Pels, Hermann, August Peter e, posteriormente, o dentista Fritz Pfeffer. Comportamentos tinham que ser controlados ao extremo. Durante o dia, não podiam fazer barulho algum, pois havia funcionários no prédio. A comida era escassa, o tédio constante, e o medo de serem descobertos era permanente. Foi nesse cenário que Anne Frank floresceu como escritora. Em seu diário, ela descrevia não apenas os eventos cotidianos, mas também seus sentimentos, medos, frustrações e esperanças. Escrevia sobre os conflitos com a mãe, com quem não tinha uma relação fácil, e sobre a admiração que nutria pelo pai, Otto. Falava de seu crescimento como mulher, da descoberta da sexualidade e do primeiro amor adolescente com Peter Van Pels. Apesar da claustrofobia e da constante ameaça do mundo exterior, Anne manteve a esperança. Sonhava em se tornar escritora ou jornalista e acreditava que suas palavras poderiam fazer a diferença. Em 1944, ao ouvir no rádio um apelo do governo holandês no exílio para que os cidadãos preservassem documentos pessoais da guerra, Anne começou a revisar seu diário com o intuito de publicá-lo após a guerra. No entanto, em 4 de agosto de 1944, após 761 dias escondidos, o anexo foi invadido pela Gestapo. Alguém havia denunciado o esconderijo. Todos os ocupantes foram presos. O grupo foi primeiro levado ao campo de trânsito de Westerbork e, em setembro, deportado para Auschwitz, na Polônia ocupada. A viagem durou dias em vagões de carga superlotados, sem comida ou água suficientes. Em Auschwitz, homens e mulheres foram separados. Otto nunca mais viu sua esposa e filhas. Edith morreu de inanição em janeiro de 1945. Anne e Margot foram transferidas para Bergen-Belsen, outro campo de concentração, na Alemanha. As condições eram desumanas: fome, frio, doenças e morte por todos os lados. Lá, as irmãs adoeceram com tifo epidêmico. Margot morreu primeiro. Anne, debilitada e sozinha, morreu poucos dias depois, em fevereiro ou março de 1945,
provavelmente semanas antes da libertação do campo pelos aliados. Otto Frank foi o único sobrevivente entre os 8 do anexo. Após a guerra, retornou a Amsterdã, com a ajuda de Miep Gis, uma das pessoas que ajudaram os escondidos e que havia guardado os escritos de Anne, encontrou o diário da filha. Inicialmente, relutou em publicá-lo, mas percebeu que aquelas palavras não pertenciam apenas à família, pertenciam ao mundo. Em 1947, o diário foi publicado com o título original E Acherus, o Anexo Secreto. Mais tarde, ganhou versões em diversas línguas, sendo conhecido mundialmente como Diário de Anne Frank. O texto foi editado por Otto, que omitiu trechos considerados íntimos ou críticos à família, mas posteriormente essas partes também seriam publicadas, dando um retrato mais completo da jovem autora. A voz de Anne, através de suas páginas, ressoou por gerações. Ela se tornou símbolo do Holocausto, não por ter sido a mais célebre vítima, mas porque suas palavras revelam o lado humano de uma tragédia incompreensível. Ela sonhava, amava, sofria e esperava, como qualquer adolescente. Seu diário é, acima de tudo, um documento de resistência e fé no ser humano. A casa onde viveu em Amsterdã foi transformada em museu em 1960, a casa de Anne Frank. Milhões de visitantes de todas as partes do mundo caminham pelos corredores silenciosos do anexo, tocados pela memória daquela menina que, com uma caneta e um caderno, desafiou o silêncio imposto pelo ódio. Ao longo dos anos, o legado de Anne Frank atravessou fronteiras. Sua história foi levada ao teatro, ao cinema, à televisão e, principalmente, às salas de aula. Tornou-se ferramenta de educação sobre o Holocausto, intolerância, discriminação e direitos humanos. Suas palavras, ainda acredito, apesar de tudo, na bondade humana, continuam ecoando como um farol de esperança. A história de Anne Frank não é apenas um relato do que aconteceu com uma menina judia durante a Segunda Guerra Mundial. É um lembrete pungente do que o ódio e o preconceito podem causar, e do que a coragem, mesmo em seus gestos mais simples, pode significar. Anne queria ser lembrada como uma escritora. E assim foi.